Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de ciências, aula de número 16, misturas e transformações. Vamos dar sequência, né? Porque esse conteúdo aqui a gente já começou a ver o início dela lá atrás, né? Então, vamos lá. Transformações. Sempre que alguém prepara um alimento, está realizando misturas e transformações. Na maioria das vezes em que estamos consumindo um desses alimentos, não nos damos conta de quantas mudanças e misturas são necessárias para que ele fique com a textura e o sabor certo. Realmente, né, gente, a hora que a gente vai cozinhar, vai preparar algum alimento, a gente só fica atento ao produto final ali. A gente se esquece de todo aquele preparo, desde um refogado, de um cozimento até a finalização dele, para obter o que? A textura e o sabor desejado na nossa receita, né? Então, vamos lá, vamos para a página 19. Diga aí, alguns alimentos podem ser consumidos crus, por exemplo, frutas, saladas e alguns. Muitas frutas e legumes podem ser consumidos crus. Outros precisam ser preparados e para que fiquem saborosos, deve-se seguir uma receita, acrescentando os ingredientes em determinada ordem e cuidando da temperatura correta de cozimento ou do tempo de resfriamento. Aqui a gente tem um prato com arroz, feijão, batata frita, carne e do lado uma sopa de legumes, que são consumidos os dois pratos, o que? Após o cozimento. Só a alface e o tomate ali no primeiro prato, que não sofreu nenhuma transformação. Eles simplesmente foram lavados, picados e temperados, né? Mas não foram o quê? Cozidos, né? Então, vamos observar aí na primeira pergunta. Que diferenças podem ser percebidas quando o arroz e o feijão estão crus e quando estão cozidos? Bom, pessoal, o arroz e o feijão quando tá cru, a textura dele, como que ele se apresenta? Se a gente for pôr a mão, os dois são duros, eles não estão macios. E pra gente digerir esses dois tipos de grão, ele tem que passar por um preparo, onde vai se misturar água, óleo, sal, cebola, alho, dependendo do tempero que a mamãe usa em casa, né? Então, ele vai sofrer uma transformação para depois ele ser consumido. Número 2. Você acha que a sopa é uma mistura de ingredientes? Quais deles você consegue identificar na imagem? Olha lá, gente, o que a gente consegue ver, ó? Mandioquinha salsa, cenourinha, batata, cebolinha, cheiro verde e cebola, parece que eu tô vendo. Se bem que a tia não anda enxergando muito bem, né? E parece que tem até brócolis, porque tem dois talinhos de brócolis ali no pratinho de baixo, né? Então, se vocês estiverem vendo mais coisas, pode estar registrando aí também. E, pessoal, pode registrar aí na apostila mesmo, tá? Agora, quem quiser colocar no caderninho, coloca a data de hoje. Pessoal, outra coisa que a tia tá esquecendo de avisar. Conforme a gente for fazendo as atividades, vai colocando a data nas páginas, porque a tia tá fazendo assim, porque fica mais fácil pra gente se organizar, tá? Número 3. Os alimentos que podem ser consumidos crus passam por alguma transformação antes de serem ingeridos. Bom, gente, por mais que a gente vai comer o alimento cru, o que a gente tem que fazer com ele? Vamos pegar um pé de alface. O pé de alface, ele vai ter que ser lavado, tirado a raiz dele, né? Ele pode ser picado e temperado para depois a gente tá consumindo ele. Então, a gente não simplesmente vai lá na horta, retira o pé de alface e come daquele jeito, né? Ele também vai sofrer o que? Algumas alterações. Vamos então para a página 20. Vamos ver as misturas. Em ciências, mistura
corresponde à união de dois ou mais componentes, conhecidos como substâncias. As misturas estão por toda a parte. Quase todas as receitas culinárias, por exemplo, misturam ingredientes. Além disso, os ingredientes podem ser misturas. Um exemplo claro, o leite. O leite é uma mistura de água, gordura, açúcar, proteínas, sais minerais e vitaminas. Olha aí, pessoal, nessa lâmina aí do lado, eles pegaram uma gotinha de leite, colocaram no microscópio e dá para ver pelo microscópio todas essas partes, né, que compõem a mistura do leite, a composição do leite, só que a olho nu a gente não consegue ver essas, vamos dizer, a tia vai falar molécula, mas não é essa composição, isso, a composição de cada uma delas. Então aí, ó, visto a olho nu, o leite parece branco e uniforme, mas se observarmos uma gota de leite ao microscópio, podemos perceber que ele é uma mistura de várias substâncias. Repare no detalhe, a presença de bolhas de gordura presentes, as proteínas, os sais minerais e as vitaminas não podem ser vistas ao microscópio, porque são substâncias muito pequenas. Em nosso dia a dia, entramos em contato com muitas misturas, as quais podem ser entre substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. As substâncias sólidas podem se misturar à substância líquida, gasosa ou sólida. Observe alguns exemplos. Mistura de sólido com líquido. Na praia, a água do mar, que é líquida, mistura-se com a areia, que é sólida. Do lado, mistura de sólido com gás. A fumaça. A fumaça é uma mistura de gases presentes no ar, com partículas de fuligem, material sólido. A fuligem, nesse exemplo, vem da queima da madeira. Então, pessoal, a gente olha aquela fumaça e acha que fumaça é fumaça, que é... Não, ali tem várias misturas, vocês perceberam só? Como que é? Às vezes a gente acha que tá vendo uma coisa, mas por detrás tem várias outras envolvidas, né? Então, agora, pessoal, nós vamos lá para a página 21. Esqueci de falar, e na 20, pessoal, vocês podem estar grifando tudo, tá? Na 21 também. Vamos lá, ó. Mistura de sólido com sólido. As manchas coloridas do granito são resultado da mistura de vários minerais sólidos, como quartzo, na forma de cristais. Esse granito aí, quem tiver pia em casa, de mármore ou de granito, a pia da cozinha da mamãe, ou até mesmo tem algumas pias do banheiro, observem aí que o colorido desse granito, desse mármore, também tem mistura. Só que é uma mistura o quê? Uma mistura sólida, né? Como que a gente percebe isso? Pela variação de cores, né? Dos cristais que estão no granito. Você sabia? Muitos metais, como o ouro, o ferro e o cobre, são encontrados em nosso dia a dia como misturas conhecidas como ligas. Por exemplo, por ser um metal caro, o ouro utilizado na fabricação de joias pode ser misturado à prata e cobre, formando uma liga. A quantidade de ouro nessa mistura está relacionada ao quilate da peça. O ouro puro é chamado de ouro 24 quilates. Já a liga de ouro, conhecida como ouro 18 quilates, é uma mistura de 3 partes de ouro e uma parte de outro metal. Então, olha aí, olha essa curiosidade. Ó, o ouro de 18 quilates, ele não é aquele ouro puro, puro, puro. 3 partes dele é puro. Só que a quarta parte dele é um outro metal que colocaram ali. Os líquidos. Os líquidos também podem se misturar às substâncias em diferentes estados físicos. A água mineral, por exemplo,
não é água pura. É uma mistura de água com sais minerais, ou seja, substâncias sólidas, como o cloreto de sódio e o sulfato de potássio. Não vemos esses sais na água, porque eles estão completamente dissolvidos, isto é, misturados à água, de modo que não podemos distingui-los. A água presente na natureza é a que sai da torneira, e a que sai da torneira são misturas de água com sais minerais. Mistura de líquido com líquido, olha aí, ó, a limonada. A limonada é a mistura de do suco do limão espremido, que é um líquido, com a água. Mistura de líquido com gás. No refrigerante, a água está misturada a um xarope, que dá gosto e sabor à bebida, e a um gás, que serve, entre outras coisas, para realçar o sabor. E esse gás que forma as bolhas que vemos no copo. Página, agora pode grifar todo esse conteúdo, tá? E agora a gente vai para a página 22. Aqui na página 22, pessoal, a gente vai dar sequência, agora a gente vai estar vendo as misturas gasosas. As misturas entre substâncias gasosas são mais difíceis de serem percebidas, visto que os gases são invisíveis. Contudo, agora mesmo você está respirando uma mistura de gases, ou seja, de substâncias que compõem o ar atmosférico. Vamos pegar o exemplo, olha, se vocês pegarem o filtro do aparelho do ar-condicionado, vocês vão ver ali que ele tá todo cheio de pó. Por quê? O que o filtro do aparelho do ar-condicionado fez? Ele limpa o ar e evita que a sujeira seja liberada novamente no ar. Então, quando a gente está respirando, a gente está inalando poeira, vírus, bactéria, pó, fuligem, tudo quanto é anarquia que a gente não tá vendo. Então, como é que uma contraprova? O filtro do aparelho do ar-condicionado. A gente tira ali e vê o tanto de ácaro. O ácaro também não dá para ver a olho nu, mas se a gente pegar essas partículas de poeira e colocar no microscópio, a gente vai se assustar com tanto de coisa que a gente vai encontrar ali. Você sabia? O gás oxigênio, o gás carbônico e o vapor de água são exemplos de substâncias que compõem o ar que respiramos. O ar também pode carregar partículas sólidas, como poeira, fuligem, grão de pólen e fezes de ácaros microscópicos. Essas partículas podem causar alergia em algumas pessoas. Quando o ar passa por um filtro, como o ar-condicionado, esses materiais são retirados do ar e ficam retidos no filtro. Ácaros microscópicos são animais muito pequenos para serem vistos a olho nu. Os ácaros podem viver na poeira. Então, pessoal, ficar atento aí, quem tem ar-condicionado, fazer a higienização periódica das telinhas do ar. Vamos partir agora para as substâncias. A água do mar e o ar que respiramos são formados por mais de um componente, ou seja, são misturas. No entanto, as substâncias também podem ser encontradas sozinhas, como o sal de cozinha, o vinagre e o álcool. Observe outros exemplos de substâncias. A água pura, sem sais minerais ou gases misturados, é chamado de água destilada. Ela é usada na produção de vacina e de medicamento, certo? O açúcar. O açúcar comum apresenta em sua composição uma única substância, a sacarose. O gás hélio é uma substância usada para encher balões que flutuam no ar. Então, vocês estão vendo que cada elemento é
composto por uma substância. Então, pessoal, pode grifar toda essa página 22. E na próxima página, agora, a gente vai estar vendo o que é uma experiência para vocês estarem realizando aí. Eu, cientista. Calor e misturas. Alguns fatores podem facilitar a mistura de determinadas substâncias. Um desses fatores é a temperatura. Vamos investigar? Materiais: 2 copos transparentes, água gelada, água morna e corante de alimentos. Como fazer? Enche um dos copos com água gelada e outro com água morna. Atenção! Aqui tá falando, se a gente estivesse dentro da sala de aula, a gente estaria fazendo essa experiência dentro da sala de aula. Então, se vocês forem fazer isso aí em casa, fica perto de um adulto para mexer no fogão, pede para mamãe ou para vovó aquecer a água, se vocês forem fazer, tá? Para não se queimar aí no fogão, certo? Então, a hora que vocês forem fazer essa atividade, tem que ter um adulto perto. Agora, responda as questões propostas. O que aconteceu com a gota de corante quando ela caiu no copo com água morna? E no copo com água gelada? Vocês vão relatar as duas situações aí para mim. Número 2. A água utilizada no experimento também pode ser considerada uma mistura? Justifique sua resposta. A hora que vocês forem responder essa daí, lembra do que a tia acabou de falar agora há pouco, hein? Não se esqueçam. Então, vamos lá agora para a página 24. Lápis na mão. Só um minutinho, por favor, gente, que a tia tá organizando aqui no computador as páginas. Número 1. Às vezes, temos uma grande surpresa ao observar algo ao microscópio. Esta imagem, por exemplo, é da areia da praia, observada com esse instrumento. Observe a imagem e identifique o estado físico da areia. Em seguida, explique se a areia pode ser classificada como uma substância ou uma mistura. Agora eu quero ver o que vocês vão me responder nessa daí. Número 2. O ar que respiramos contém diferentes gases, entre eles o oxigênio e o gás carbônico, e também partículas de poeira ou fuligem. Quando respiramos pelo nariz, o ar passa por pelos e muco e é filtrado, evitando que essas partículas cheguem aos nossos pulmões. Letrinha A. Por que devemos sempre inspirar o ar pelo nariz e não pela boca? O que vocês acham, gente? Ó, acabou de explicar em cima. Quando a gente está respirando, a gente respira pelo nariz, nós temos alguns pelinhos. Esses pelinhos impedem, ele serve como se fosse um filtro. Ele evita que entre bichinho. Se vir entrar um bichinho, ele vai bater nos pelinhos e não vai entrar dentro do nosso nariz. Ele vai evitar que entre poeira, que entre fuligem, fazendo com que a gente não fique doente, né? Se for algum vírus, a gente adquire ele por onde? Pela respiração, né? Então, é muito importante a gente aprender a respirar direito. Se você não consegue respirar, fechar a boquinha e ficar 1 minuto sem conseguir respirar pelo nariz, tem alguma coisa errada. Ou tem algum desvio de septo, ou tem alguma adenoide no nariz e tem que investigar, tá? A gente tem que cuidar da nossa saúde. Letrinha B. Qual é o estado físico das substâncias separadas pelo processo de filtragem do ar, realizado pelo nariz? Esse filtro que tem essa filtragem, né, do nosso nariz, a gente pode falar que ele é o quê? Que ele é líquido, que ele é sólido ou que ele é gasoso?
Número 3. Classifique os itens listados a seguir como mistura ou substância. Escreva também o nome dos componentes que formam as misturas. Água mineral é uma mistura ou é uma substância? Ar filtrado que respiramos é uma mistura ou é uma substância? Água destilada é uma mistura ou uma substância? Açúcar é uma mistura ou uma substância? Limonada é uma mistura ou uma substância? Número 4. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho, muito utilizada para fazer esculturas para obtê-la. Os metais são derretidos e misturados, e então a liga é colocada em formas até esfriar. Depois que esfria, o bronze torna-se sólido. O bronze é uma substância ou uma mistura? Explique a sua resposta. Página 25, pessoal. Como separar misturas? Será que uma mistura pode ser separada? Como fazer isso? A resposta depende do tipo de mistura, e a separação pode ser simples ou requer processos muito complexos. Observe alguns exemplos. Na primeira imagem aí, a gente tem grãos de feijão estragados juntos com os grãos assim que podem ser consumidos. Então, essa mistura aí de feijão de boa qualidade com feijão estragado, a gente pode fazer essa separação, essa catação pelas mãos. Agora aí do lado, ó, para separar os clipes de metal dos clipes de plástico, o que a gente pode utilizar para ficar mais fácil para a gente? A gente pode pegar o quê? Um ímã. E com o ímã a gente vai fazer a seleção dos clipes de metal e dos clipes de plástico, porque aí vai facilitar e vai agilizar o nosso trabalho. Salinas. Nas salinas, a água do mar é colocada em lagoas muito rasas. Com o calor do sol, a água evapora e o sal pode ser coletado e purificado. Em algumas casas ainda é comum o uso de filtros de cerâmica para a purificação da água. Por ser um material poroso, a cerâmica consegue reter as impurezas da água. E temos aí do lado uma peneirinha, que é utilizada para separar materiais de tamanhos diferentes. Ao preparar um bolo, por exemplo, é comum peneirar a farinha. Assim, a parte mais grossa da farinha fica retida na peneira. Então, pessoal, aqui a gente viu alguns meios que podem estar facilitando, né, o nosso trabalho durante a separação dessas misturas, né? Então, agora nós vamos estar indo lá para a página 26 da nossa apostila. Mais um experimento, né, para a gente estar fazendo. Então, esse aqui, a gente vai estar utilizando canetinha. Nessa atividade, você vai observar uma técnica diferente de separação de misturas. Materiais, canetinhas coloridas. Inclua a cor verde ou preta. 2 tiras de filtro de papel de 5 centímetros de largura, 2 copos de plástico com no mínimo 5 centímetros de base, água e álcool 70%. Como fazer? Próximo da extremidade de cada tira de papel, desenhe 3 círculos coloridos e preenchidos com as canetinhas. Deixe um espaço entre elas para que as cores não se misturem. Coloque um pouco de água em um dos copos, o equivalente à medida de um dedo. No outro copo, coloque a mesma quantidade de álcool. Insira as tiras de papel nos copos para que a ponta fique submersa. O líquido vai subir pelo papel, alcançando lentamente a tinta da canetinha.
Agora responda as questões a seguir. Como os círculos coloridos ficaram após entrarem em contato com a água e o álcool? Vocês vão descrever aí para mim como é que ficou. Número 2. Pinte os espaços a seguir, mostrando o que aconteceu com cada uma das cores. Número 3. A tinta das canetinhas é feita de uma cor apenas, ou é uma mistura de diferentes cores? Explique a sua resposta. Vamos então finalizar aí na página 27 agora. Lápis na mão. Indique o estado físico dos materiais que compõem as misturas representadas nas imagens a seguir. Em seguida, explique como as separações estão sendo feitas em cada uma das imagens. Então, vocês vão observar essas duas imagens e vão descrever como é que a pessoa está fazendo para separar essa mistura. Número 2. Ao ferver o leite fresco, forma-se uma camada na superfície, chamada de nata. A nata pode ser usada para fazer biscoitos ou manteiga, mas para isso precisa-se ser separada do leite. Entre os utensílios de cozinha representados nas imagens ao lado, circule aquele que pode ser usado para separar a nata do leite. Vocês vão estar circulando aí para a tia qual que vocês iriam utilizar para separar a nata do leite aí. E explique por que você escolheu esse utensílio. Número 3. No Brasil, existe uma lei que regulamenta a adição de uma substância chamada iodo ao sal de cozinha, a qual é importante para manter a saúde do organismo. Por isso, o sal de cozinha refinado é chamado de sal iodado. Letra A. O sal de cozinha é produzido em salinas. Explique como esse processo ocorre. O sal de cozinha é uma substância ou uma mistura? Com a ajuda de um adulto, pesquise. Por que é adicionado o iodo ao sal de cozinha? É tipo de uma pesquisinha que vocês vão estar realizando aí, certo? Pessoal, beijo, fiquem com Deus e qualquer dúvida pode estar me chamando aí que a tia vai dar uma força para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.